Livro de Jeremias, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 1. As quintas-feiras têm sido cultos maravilhosos de oração. Nós vamos aprender um pouquinho mais do Senhor nessa noite. Vamos aprender um pouco mais que nós precisamos estar alicerçados em Jesus e que nós vamos conhecer um pouquinho mais do propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? A palavra do Senhor diz, a partir do versículo 1: Eis as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra de Yahvé, o Senhor, veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E voltou a falar com ele muitas vezes durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando o povo da cidade de Jerusalém foi levado cativo para o exílio. Versículo 4. A palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação: Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi, antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo, eu redargui, ó eterno Yahvé, eis que eu não sei me expressar como convém. Não passo de uma criança. Entretanto, o Senhor me orientou. Não alegues que és jovem. A todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te, assim diz Yahvé. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: Eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, essa passagem deu-se quando Deus escolhe Jeremias como profeta das nações. Naquela ocasião, no reinado de Josias, ele que era filho de Ilquias, ainda era o período onde as pessoas serviam a muitos deuses estranhos, a outros deuses, e Deus vem separando ali Jeremias com o propósito de profeta das nações. E a resposta de Jeremias é que: Senhor, eu não passo de uma criança. Eu não estou preparado para essa missão. Eu não me sinto capaz. Mesmo Deus já tendo falado antes, no versículo 4, versículo 5, dizendo: Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Meus irmãos, vocês já entenderam que nós não temos o direito de decidirmos por nós mesmos se nós iremos ou não cumprir aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós?
Vejam que o Senhor fala: olha, eu te criei para esse propósito, eu te gerei. A gente precisa entender, meus irmãos, que nós somos frutos de um relacionamento de um homem e uma mulher, mas nós precisamos entender que toda geração, ela vem de Deus. Foi Deus quem nos criou, assim como criou Jeremias. E cada um de nós, meus irmãos, nós fomos criados para um propósito. Nós fomos escolhidos, nós fomos separados, nós fomos confeccionados minuciosamente. A palavra do Senhor diz lá no livro de Gênesis, lá no início, que Deus criou todas as coisas pela palavra. Haja luz, houve luz. Haja separação entre a terra e as águas, houve separação. Mas com o homem não foi assim. Com o homem, Deus fez cair chuva. Deus pegou aquela terra molhada, aquela argila, criou o homem, modelou o homem, gastou tempo com o homem, fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus te abençoe, irmãos. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que conosco, com a humanidade, Deus teve e continua tendo um carinho todo especial. Deus soprou nas nossas narinas e nos deu o fôlego de vida. É interessante, irmãos, a gente vê que quase sempre quando nós somos escolhidos para algo, recebemos uma missão nas nossas vidas para, diante do Evangelho, sempre a gente imagina que a gente não está preparado. E o mais fácil sempre é dizer não. E a gente esquece que aquele que está nos chamando, aquele que nos criou, ele já nos capacitou de tudo aquilo que nós vamos precisar nessa missão que estamos recebendo, nessa missão ao qual estamos sendo incumbidos. Com Moisés também não foi diferente. Quando Deus escolhe Moisés para arrebanhar aquele povo, para assumir aquele ministério, Moisés diz: não dou conta. Eu sou pesado de língua, eu sou gago, eu não consigo. Mas que essas passagens, meus amados irmãos, elas sirvam para nós como ensinamentos, que aquele que está nos chamando, ele já nos capacitou de todas as coisas. Ele já nos instruiu de tudo aquilo que nós iremos precisar. E nós não temos o direito de dizer não, uma vez que nós já dissemos sim para Ele. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 2,9, que nós somos sacerdócio real, nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, separado para proclamar o Evangelho, para proclamar as boas novas, para anunciar as coisas do alto.
Então nós já fomos capacitados, nós já fomos separados. Deus, quando nos criou, quando nos gerou, Ele nos gerou com um propósito. E esse propósito é de proclamar o reino do céu. É isso que a palavra nos diz, é isso que nós acabamos de ler. Só que muitas vezes, meus irmãos, nós não entendemos qual que é o nosso chamado. E para isso, é necessário que nós estejamos mais perto do Criador. É necessário caminharmos junto de Deus. Do contrário, nós não entenderemos qual é o nosso chamado. Meus irmãos, eu e a minha família, nós viemos de uma outra denominação. A gente saiu daquela denominação porque o ministério fechou. E a gente veio parar aqui. Nós não saímos de lá chateado com ninguém, aborrecido com o pastor, nada disso. Mas eu tinha uma pequena frustração com relação a trabalho na igreja. É tanto que quando eu cheguei aqui, o pastor foi nos visitar lá em casa e eu falei: olha, pastor, eu queria ser o crente lá do banquinho. Eu queria chegar, sentar ali, ouvir a palavra e depois ir embora. Mas, meus amados, eu digo uma coisa para vocês: nós não temos o direito de parar o propósito que Deus escolheu para cada um de nós. Nós já fomos separados, transportados do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor, assim diz a palavra. E Deus nos trouxe para cá, onde nós estamos muito felizes. E um dia eu ouvi a irmã Cecília conversando com outros irmãos aqui da igreja, e dizendo que tinham orado, a igreja tinha orado para que Deus enviasse mais trabalhadores para cá. Então nós somos resposta de oração, a minha família é resposta de oração nesse lugar. A minha família está cumprindo o propósito que Deus escolheu para nós. Então, meus amados, não questione o propósito que Deus te chamou. É maravilhoso caminhar com Deus, e só vai conhecer verdadeiramente Deus aqueles que estão próximo dEle. Tem uma passagem, meus irmãos, que eu gosto muito, que está no livro de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, quando Jesus pergunta para os discípulos: quem dizeis o povo ser o Filho do Homem? Quem dizeis o povo que eu sou? E Pedro responde, os discípulos responderam: olha, o povo aí diz que tu és João Batista, ou Elias, até mesmo Jeremias, ou um dos profetas. Essas pessoas
era uma multidão. Essas pessoas eram os seguidores de ocasião. Essas pessoas estavam ali olhando para Jesus, mas não sabiam quem ele era. Essas pessoas seguiam Jesus à distância, mas não tinham nenhum relacionamento com ele. Essas pessoas não conheciam Jesus. Atribuíram a Jesus ser ele um dos profetas. Mas Jesus insiste e pergunta: sim, mas e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, Santo Pai amado, glórias a ti, meu Deus. Porque Pedro caminhava com Jesus. Pedro não tinha dúvidas de quem era Jesus. Os discípulos não tinham dúvida que ele era o Filho de Deus. Mas a multidão não conhecia Jesus. A multidão envolvia Jesus, cercava Jesus, mas não sabia quem ele era. Então, se você quer conhecer verdadeiramente o Pai, tenha um relacionamento com Ele, se aproxime dEle, caminhe com Ele, e Ele vai nos capacitar, irmãos. Ele vai nos ensinar, vai nos instruir sempre, e vai nos encher de autoridade espiritual. Esses mesmos discípulos, caminhando com Jesus, chegaram em uma certa aldeia samaritana, está no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 54. Os discípulos chegam com Jesus a uma determinada aldeia de Samaria, e ali eles não são bem recebidos. Jesus queria ficar por ali, se hospedar por ali, pregar por ali, mas aqueles irmãos não quiseram. E eles rumaram para Jerusalém. Mas antes disso, Tiago e João falaram: Senhor, quer que nós oremos para que Deus mande fogo do céu? Olha que ousadia, irmãos. Ele não pergunta assim: Senhor, será que se a gente orar, Deus vai mandar fogo do céu? Eles não perguntam, eles dizem: Senhor, quer que nós oremos para que Deus mande fogo do céu aqui agora? Os discípulos perguntando para Jesus. Isso é autoridade, irmãos. Isso é relacionamento de quem anda com o mestre. Isso é relacionamento de quem conhece Jesus. Por isso, meus amados, o meu convite nessa noite é que, primeiro, não seja só mais um na multidão. Seja alguém que caminhe com Jesus. Seja alguém que tenha um relacionamento com o mestre. Seja alguém que conheça qual é o seu chamado, o propósito que Deus tem para você, porque você tem um chamado. Se você não descobriu ainda, é porque você ainda não se aproximou bastante do mestre. E se você já sabe qual é o seu chamado, se você já conhece qual é o seu chamado, não fuja dele. Venha por amor, sirva por amor. Às vezes, meus irmãos, devido à dureza do nosso coração, a gente escolhe o caminho mais difícil.
E a gente também pode buscar exemplos lá atrás nos nossos irmãos antepassados. Com Jonas também foi assim. Jonas também foi escolhido, também recebeu um chamado de Deus. E ele preferiu se negar a cumprir o seu propósito. Adiantou alguma coisa, irmãos? Ele cumpriu da mesma forma, e nem era tão difícil assim. Os irmãos devem lembrar qual que era a mensagem: ainda em 40 dias e Nínive será subvertida. Linguagem de João Ferreira de Almeida, que eu aprendi. Não era algo difícil de ser dito, mas devido ao seu coração duro, ele passou alguns perrengues, passou algumas dificuldades, mas o propósito de Deus se cumpriu naquela cidade, e se cumpriu através da vida do profeta Jonas, porque nós não temos o direito, meus irmãos, de fugir daquilo que o Senhor preparou para nós. E muitas vezes, meus irmãos, a gente vem para a igreja achando que as coisas estão ruins, estão difíceis, e a gente fica a todo preço buscando as bênçãos do Senhor, querendo ser abençoado financeiramente, mas a palavra do Senhor nos diz, no livro de Efésios, que nós já somos abençoados nas regiões celestiais. Então, se nós somos espirituais, nós precisamos entender essas coisas, meus irmãos. E a bênção, a prosperidade, será uma consequência, porque a palavra do Senhor também diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, meus irmãos, andem perto de Deus. E você, meu irmão, você, minha irmã, serão cheios de unção, de autoridade espiritual, entenderão o seu chamado, entenderão o propósito que Deus tem para cada um de nós. Deus não nos criou, meus irmãos, aleatoriamente, não. O Salmo 139 diz que Deus, Ele nos conhece quando ainda éramos um ser informe, quando ainda nem um embrião éramos ainda, Deus já nos conhecia e Deus já tinha escrito no livro da vida todos os nossos dias. Portanto, meus irmãos, viva o projeto de Deus para a sua vida. Ele quer o seu melhor, Ele tem o melhor para você. Ainda que muitas vezes a gente começa a olhar para algumas coisas e fala assim: olha, não tem jeito. Mas tem jeito, meus irmãos. Aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que criou você e eu. Você acha que existe alguma coisa que está fora do controle de Deus? Vocês acham que existe alguma coisa que fala, agora aqui, esse aqui eu quero ver se Deus dá jeito nisso aqui? Meus irmãos, impossível. Deus tem a solução para todas as coisas. Entregue sua vida por completo a Ele e viva o melhor de Deus na sua vida. No versículo
8, diz, do texto que nós lemos: jamais te sintas atemorizado diante dele, porque eu estou contigo a fim de proteger-te, assim diz Yahvé. Então, meus amados, não temamos, porque Deus está conosco, Ele está nos capacitando em todo o tempo. Versículo 10: Vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir, exterminar, mas também para edificar e plantar. Então, Deus, quando Ele dá essa missão para Jeremias, Ele o capacita já de todas as coisas, e o capacita inclusive de autoridade. Amém, meus irmãos? Amém. Então, como já tem sido nas quintas-feiras, nós vamos orar nesse momento. Nós vamos agradecer a Deus pelo nosso dia, agradecer a Deus pela nossa semana, agradecer a Deus pelos nossos trabalhos. Você tem diversos motivos para orar. Você fique à vontade nesse momento, ou de joelhos, sentado como você está, de pé, caminhando, parado, conforme for a sua vontade. Mas não deixe de orar. Coloque, todos os seus projetos diante de Deus. Coloque todas as suas ansiedades na presença do Senhor. Coloque os seus medos na presença do Senhor, coloque todas as suas mazelas na presença do Senhor. Mas também tenha um coração grato, agradecido a Deus. Saiba também agradecer pelos seus feitos, por tudo que Ele nos faz, pelas bênçãos que Ele nos dá, pelo trabalho que nós temos, pela saúde que nós temos. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar. Fique à vontade. Santo Deus amado, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus de promessa, mas é um Deus que cumpre as tuas promessas.